Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, e esse é especial de History Entrevista. Recentemente, o governo americano divulgou imagens de objetos voadores não identificados do período de 1949 a 1953. É claro que isso acendeu ainda mais as discussões que nunca pararam sobre a presença de OVNIs no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos lugares do mundo. Será que existe uma relação dos OVNIs com a Covid-19? E a relação dos OVNIs com a história do mundo, com a história do Brasil? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora com Ademar José Gevaert. É considerado um dos maiores ufólogos do mundo e membro de várias associações nacionais e internacionais de ufologia, fundador e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, com mais de 4.000 associados. Ele também é criador e editor da revista UFO. Gevaert, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Uma satisfação estar com você aí e estar com meu parceiraço, Rafa Amorim. Eu estou em Curitiba, o Rafa está em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. Você já levantou a bola, eu já vou então apresentar o segundo entrevistado, que é Rafael Amorim, publicitário, pesquisador de ufologia há mais de 20 anos, especialista em investigação de campo e vigílias, contando com mais de 700 noites em campo. Ele também participa da revista UFO. Tudo bem, Amorim? Tudo bem, satisfação, alegria muito grande estar com vocês aí, principalmente também com o meu editor-chefe aí, e grande amigo Ademar Gevaert. Rapaz, já está garantido esse emprego para sempre, hein, Amorim? Gevaert, para a gente já começar com a primeira pergunta, existe alguma comprovação, alguma evidência que existe relação entre os OVNIs e a pandemia de Covid-19? Não, Thiago, não temos nenhuma informação nesse sentido. Mas como você puxou esse assunto, é bom falar o seguinte: que existem muitas coisas que são escondidas do público pelos governos. E aí, a relação seria que os dados da Covid foram escondidos do público no seu início pelo governo chinês, que só levou o mundo a saber a respeito da existência e da periculosidade desse vírus. Isso se ele não tem uma origem que é mais do que natural, como se tivesse sido produzido, né? Então, o governo chinês escondeu a história do vírus por 90 dias, até que isso aparecesse por aqui. É comum que os governos também escondam sobre discos voadores. A gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer informações que não são divulgadas pelas Forças Armadas do Brasil. A gente vai trazer, enfim, diferentes assuntos relacionados a essa, às vezes, dificuldade de transmitir as informações um pouquinho mais à frente. Importante que você disse que não existe uma relação. Nós estaremos de olho para que futuramente, quem sabe, possamos fazer uma nova discussão sobre OVNIs e Covid-19. Dito isso, vamos para a segunda parte, segunda pergunta, que vai falar sobre a relação dos OVNIs com a história mundial. Amorim, quando é que foi a primeira vez que nós vimos um OVNI que está relatado? Na história, claro. Se a gente for olhar relatos antigos, como livros antigos, como a Bíblia, por exemplo, a gente vai ver relatos de objetos voadores não identificados diretamente ali, mas historicamente a palavra disco voador, ela vem dos anos 50 por conta de uma expressão usada por uma reportagem feita
da observação de objetos voadores não identificados do Monte Rainier, por um aviador comercial da época, e que declarou que aquelas coisas tinham a aparência de pires voador. E aí daí para frente se popularizou a questão do disco voador. Mas, claro, ela já data de longa... Já tem livros que falam sobre esses objetos voadores não identificados. Se não me falha a memória, o livro Book of Damage tinha essa palavra, Unidentified Flying Object. Eu acho que foi a primeira, se não uma das primeiras vezes, isso lá em 1800 e alguma coisa, se não me lembro, 60 e pouco. O Geva vai me lembrar que o Geva dessa época deve ter lido. Então, Dois séculos atrás, mas eu estava aí, né? Então a gente já tem notícia desses objetos na história da humanidade aí, desde os antigos livros, aí, desde lá dos escritos sumérios, dos sumérios, que haviam relatos de objetos que voavam, que eram estranhos e causavam medo nas pessoas, tanto que relatavam isso nos seus livros antigos. Os Vimanas também, que eram aeronaves que voavam pelos céus da Índia há 6, 7 mil anos. Isso mesmo, a monarquia, a realeza hindu, né, melhor, tinha essas máquinas. Os deuses deles, que eram esses seres que vinham do espaço, davam a eles naves para eles voarem. Quando um jovem da monarquia hindu queria ir ao topo de um morro se encontrar com seus colegas, cada um deles ia com uma nave espacial chamada Vimana, que é uma palavra masculina, ou Vimana, que era um aparelho voador, uma nave voadora, como nós não temos hoje em dia. Assumia velocidades estonteantes, de muito além do que nós temos hoje nas aeronaves militares dos Estados Unidos ou da Rússia. Amorim, na Bíblia existe algum relato sobre OVNI? Não especificamente, mas a gente vai encontrar ali muitos objetos voadores, como eu disse. Naquela época eles tinham que descrever aquelas coisas que apareciam para eles, e de uma certa forma, como não desconheciam qualquer coisa que voava, então eles descreviam como rodas, como carruagens de fogo. Aí o Geva citou as Vimanas, né, que eram cidades que batalhavam no ar, lá nos textos dos hindus, e na Bíblia tem isso. Se a gente for ver ali, já lá no Êxodo, no próprio Êxodo, a gente vai ver muitas nuvens que acompanhavam lá os judeus durante aquela peregrinação, quando sai lá do jugo lá do faraó. Havia uma coluna de luz que seguiam eles ou que guiavam eles durante o percurso dessa fuga. Durante o dia e durante a noite era uma coluna de fogo. Então a gente vai ver em vários capítulos essa presença também dos seres, dos vigilantes, dos anjos, dos gigantes, de seres que realmente não eram do mesmo cunho que o nosso terrestre aqui. Na Bíblia está muito bem específico isso. Agora, Guevara, na história, registro, foto, vídeo, qual é a primeira vez que nós temos um contato? Mas nós temos desde sempre, desde o passado, quando o primeiro homem começou a desenhar na parede das cavernas o que ele via no dia a dia, como, por exemplo, um cometa que passava, uma eclipse, ele também registrava o avistamento que ele tinha de discos voadores. Então você vai encontrar em cavernas, em paredões rochosos pelo mundo inteiro, figuras com até 130, 150 mil anos de idade, feitas pelos nossos antepassados, muito primitivos, registrando esses fatos. Nos tempos modernos, como o Rafael acabou de falar, nós tivemos avistamentos que começaram assim a ser pesquisados de maneira oficial em 1947. Mas se você retroceder para a Idade Média, você vai encontrar coisas muito curiosas que hoje estão presentes em museus no mundo inteiro, em especial na Europa. Por exemplo, tapeçarias em que são registradas situações religiosas. Eu não sei porquê, mas os artistas da Idade Média, eles tinham uma obsessão por registrarem, fazerem imagens, incluindo a Virgem Maria e o Menino Jesus.
Então tá lá a Virgem Maria e o menino Jesus no colo, tá? Ou numa manjedoura, num berço. Isso é muito comum. E você vai encontrar em inúmeras imagens um objeto voador em cima da cabeça de Maria, no céu, emitindo um raio de luz, ora sobre Maria, ora sobre o menino Jesus. Da onde que esses artistas tiraram tais ideias? É evidente que eles tinham a concepção de que havia uma visita extraterrestre, naquela ocasião, talvez não tratada desta maneira, mas de seres que vinham de alures, fora do planeta Terra, e que protegiam, por meios como esses, raios de luz, etc. e tal, o menino Jesus, que é sempre a peça central dessas figuras. Você vai encontrar isso em pinturas, tapeçarias, esculturas, moedas. Você vai encontrar isso por toda a história. E isso, Tiago, não é algo que se perdeu no tempo. Você vai no museu em Kosovo, você vai encontrar uma pintura que tem lá uma figura, a Virgem Maria com o menino Jesus, e um objeto voador não identificado, que hoje a gente entende como um disco, emitindo um raio de luz na cabeça do menino Jesus. Então, isso está por toda a história. Você falou sobre o renascentismo e a relação com retratar Maria, retratar Jesus, é porque também, entre vários motivos, existia uma relação fortíssima entre o poder, os mecenas, os artistas que eram pagos e a religião, em especial a católica. Amorim, saindo então um pouquinho do renascentismo e chegando até o nazismo. Vamos pegar, para chegar mais perto de nós aqui, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos experiências relatadas envolvendo OVNIs e o nazismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deveria me perguntar sobre o Renascimento, porque eu tenho o nome de Rafael por causa do pintor Rafael. Mas, com certeza, a Segunda Guerra Mundial, aí foi perguntado ali para o Geva, qual a primeira foto, né? Se tem noção que as primeiras fotos que se tem de objetos voadores não identificados são justamente nesse período aí da Segunda Guerra, quando aparece ali os famosos Foo Fighters, apelidados de Foo Fighters, que eram bolas de luz que perambulavam entre os ataques aéreos, tanto de um lado quanto de outro. O lado aliado sempre achou que fosse do lado japonês, então por isso o apelido de Foo Fighters, né? Os combatentes do Foo, que era um apelido que davam lá para os japoneses. E ao mesmo tempo o pessoal do outro lado também achava que eram armas americanas ou enfim, da Força Aérea inimiga. Então as fotografias de fato acho que é por aí. Talvez tenha até um registro anterior a isso. A relação da Segunda Guerra Mundial com os objetos voadores não identificados, também ela é muito significativa quando há o ataque com as bombas atômicas. Quando começa, então, esse processo de testes de bombas, de armas nucleares, no caso, esses objetos também começam a ser mais registrados. Inclusive, há um tempo atrás, eu vi uma foto de um dos testes da bomba atômica, onde aparecia um objeto voador não identificado próximo ao solo, e muito parecido até, Geva, com os UFOs Ladansky. Não sei se essa foto era falsa ou não, mas a gente está dando uma olhada nesse material aí. Aliás, é uma coisa bem interessante que você trouxe à tona, que por que nós estamos sendo visitados desde sempre, mas o aumento da incidência aconteceu em 1947. Em 24 de junho, nós tivemos, em 1947, 24 de junho de 1947, nós tivemos o avistamento de Kenneth Arnold, que trouxe essa coisa da ufologia à tona, e uma semana depois, no dia 2 de julho de 1947, nós tivemos a queda de um UFO em Roswell. Que foi Você trata esse episódio como um divisor de águas no estudo sobre OVNIs no mundo? Sem a menor dúvida, Tiago. A partir do momento que o governo americano teve a constatação, porque antes havia a impressão, mas teve a constatação de que havia uma tecnologia envolvida nesses avistamentos, que era muito superior a tudo que nós conhecemos na Terra, o governo americano passou a fazer o acobertamento desses fatos. Então, a partir do primeiro caso de uma queda confirmada nos tempos modernos de uma nave,
aconteceu exatamente o início da pesquisa ufológica e o início do acobertamento, que até hoje perdura. O governo americano até hoje esconde o que pode a respeito dos seres extraterrestres visitando a Terra. Eles são, na verdade, reféns das suas mentiras, porque hoje nós estamos vendo que não tem mais como esconder essa questão. Então, o que aconteceu? Esses tempos atrás, o Pentágono liberou, agora, esse ano, 2 meses, liberou 8 relatórios. No ano passado, ou retrasado, liberou 3 vídeos de UFOs feitos por caças a jato da Marinha. Por quê? Estão aproveitando, num momento em que há uma pandemia, em que as pessoas estão preocupadas em não morrer, em sobreviver, para liberar coisas que ninguém está prestando atenção. Entende? Então, agora... Eu só queria trazer o Amorim para a conversa, porque sempre me intriga muito. Nós temos os avistamentos não em centros, por exemplo, na Avenida Paulista, meio-dia. Por que não aparece meio-dia na Avenida Paulista ou na Praia de Copacabana, 9h30 da manhã de um domingo? Existe algum motivo para isso? Claro, é bem óbvio. É o que está acontecendo agora durante esse período da pandemia. As pessoas não olham para o céu, né? Talvez até os UFOs estejam por ali. Eu morei em São Paulo, estudei em São Paulo, conheço a Avenida Paulista. Ninguém olha para o céu, a não ser por um arranha-céu, né? E também na praia ninguém está prestando atenção muito, você está olhando outras coisas. Mas também tem uma questão técnica, Rafa. Isso. Tem uma questão técnica. Durante o dia, um objeto que brilhe contra um céu azulado, ensolarado, não chama atenção. À noite chama. Por causa da sua luz. Mas eu acho que a pergunta que quer fazer é a seguinte: por que não há um avistamento coletivo, né? Por que não há um registro coletivo dessas coisas? Esse avistamento coletivo já houve algumas vezes na história. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem relato de 1971, dezembro de 71, que foi observado no céu do Rio Grande do Sul por várias cidades um objeto voador não identificado. E quando eu falo objeto voador não identificado, não quer dizer que seja uma nave alienígena, mas algo cruzou os céus aqui do Rio Grande do Sul, que chamou a atenção, foi registrado pelo José Vitor Soares, nosso grande baluarte da ufologia, conhecido do... E, isso é um avistamento coletivo. Nós tivemos aí, né, Geva, em Campo Grande, no estádio de futebol também. Foi a razão pela qual eu, aos 19 anos, me mudei para Campo Grande. Eu morava em Maringá, eu fazia faculdade de Química em Maringá, e fui para Campo Grande para investigar um caso que o History já deu várias vezes. É o caso do estádio Morenão, que a cidade de Campo Grande é chamada de cidade morena, porque as pessoas são morenas lá, na sua maioria. E o Morenão é um estádio de futebol que fica dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E num certo dia de 1982, 6 de março, jogavam Operário, que é local, e Vasco, do Rio de Janeiro. Operário e Vasco, e deu a vitória para o Operário. Depois se soube que isso aí o jogo foi comprado pela máfia da loteria esportiva, naquela época, etc. O fato é que tinha 23.500 pagantes no estádio, num sábado à noite, era campeonato nacional, e uma nave passou de tal forma sobre o estádio, na metade do primeiro tempo do jogo, que o jogo foi paralisado por alguns instantes. E quem estava nas arquibancadas superiores podiam ver a nave de frente. Os jogadores dão relatos até hoje, dão depoimentos, dão entrevistas. Juiz, outro jornalista, o jogo, se não me engano, ele estava sendo narrado à distância pelo Galvão Bueno. Então, é um caso, 23.500 pessoas viram. Isso só no estádio, porque era um sábado à noite, por volta de 8h30 da noite, e esse objeto, ele passou por Campo Grande, que naquela época deveria, em 1982, ter o quê? 300 mil habitantes, ele passou de norte a sul, ele entrou numa posição tal, ele passou seguindo a Avenida Calógeras, que é uma avenida muito importante na cidade, de fora a fora, sendo visto por muita gente que estava na rua naquele momento. Eu tenho centenas de pessoas
Entende? Eu fui professor em Campo Grande, depois, quando me mudei para lá, e muita gente me deu depoimento de ter visto esse UFO. E não foi visto somente em Campo Grande, mas em muitas outras cidades ao redor. Bem, nós vamos entrar agora, então, na relação dos OVNIs com a história do Brasil. Nós já vimos que esse assunto daí vai pegar fogo mesmo. Durante o papo anterior sobre história do mundo, a gente poderia ter falado sobre Guerra do Vietnã, sobre Revolução Russa de 1917, sobre Revolução Francesa, mas você sabe que o tempo é curto, então vamos agora entrar na história do Brasil, porque temos esses fatos, mas também nós temos muitos avistamentos e também registros. Exemplo, só para a gente não fugir muito da década de 70, vamos para a Operação Prato, um dos grandes momentos da ufologia no nosso país. Você quer comentar um pouco, Amorim? Olha, eu gostaria de comentar, mas eu acho que a sumidade nesse assunto é o Geva, porque o Geva esteve à frente não só das investigações, mas o Geva foi a pessoa que o comandante da Operação Prato deu uma entrevista exclusiva. O máximo que eu posso dizer sobre a Operação Prato, como ex-militar da Força Aérea Brasileira, é que realmente não tem como se negar que a nossa Força Aérea, a FAB, teria investigado, então, de perto, um evento que envolve os objetos voadores não identificados e suas ações aí na sociedade. Ações até que foram tidas como coisas terríveis, né? Pessoas ficaram doentes, pessoas foram atingidas por luzes que vinham desses objetos, mas eu acho que o Geva realmente é o cara mais tarimbado para falar isso aí, né, Geva? Eu pensei que Geva, antes de passar a bola para você, deixa eu só comentar, reduzindo também o que foi a Operação Prato. Estamos ali em 1977, 1978, Amazônia, e nós temos uma grande investigação da FAB, Forças Aéreas Brasileiras, sobre a aparição de objetos voadores não identificados e a atuação deles nessa região. Então, agora sim, Geva, para você. Olha, isso aconteceu em 1977, tá? De setembro a dezembro. A Operação Prato é o nome que recebeu um procedimento de investigação que envolveu 2 brigadeiros, aliás, um brigadeiro e um coronel, e na época, capitão-intendente da aeronáutica, que foi o Irangê Holanda, o Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, que foi o cara que levou 3 a 4 dúzias de homens, seus comandados, para investigar um fenômeno que estava acontecendo, especialmente na ilha de Colares, que é uma ilha muito grande, que tem ao norte o rio Amazonas e ao sul, na parte insular, o rio Guajará-Mirim. As pessoas já estavam vendo essas formas de luz, essas luzes misteriosas, fazia anos, sempre teve. Mas a partir de um certo momento, de 1977, lá por maio aproximadamente, o antigo SNI, Serviço Nacional de Informações, o Serviço de Arapongagem da ditadura, foi lá tentar descobrir o que eram aquelas luzes e se levantou que elas não eram o que se pensava, uma infiltração comunista, terrorista, nada disso. Eram luzes que tinham um comportamento inteligente, que vinham do espaço, alguma coisa assim. Muito bem. Aí, as pessoas passaram a ser atacadas por essas luzes. Lá por julho, agosto, as pessoas recebiam raios de luz, especialmente mulheres, 2/3 mulheres, um terço homens. Eram atacados por esses raios de luz e eles desfaleciam, eles desmaiavam por minutos, por horas e às vezes por dias. E pelo menos 4 pessoas morreram. Aí, a população da ilha, que era de cerca de 10 mil habitantes, a população foi indo embora, ficou menos de 1.000. E esses que ficaram imploravam para as autoridades da ilha que fosse falar com o governador do estado para resolver essa questão. E foram. As autoridades, os líderes comunitários foram falar com o governador do Pará. O governador do Pará falou: pô, se esse é um troço que vem do céu, vamos falar com a aeronáutica. E a aeronáutica, o coronel Camilo e o brigadeiro
Oliveira, o brigadeiro Oliveira, exatamente, eles determinaram a criação da Operação Prato, que foi comandada pelo Irangê Holanda, Protásio Oliveira. Agora me veio o nome que eu me esqueci. E aí aconteceu a investigação. Os homens entraram. O History já fez vários materiais sobre isso. Eu participei de todos, tá? Até do primeiro que o History fez em 2005. Eu fui o consultor do programa, que foi feito por uma agência que trabalha para o History em Chicago. Depois o History veio para cá, History dos Estados Unidos, History da Argentina, e History do Brasil, né? A gente fez várias matérias sobre isso aí. Quando foi montada a Operação Prato, os UFOs pararam de atacar as pessoas. Enquanto a Operação Prato estava ali, eles acamparam primeiro na praia de Humaitá, que fica diante do Rio Amazonas. De vez em quando eles mudavam, eles iam para uma outra praia, para outra região mais afastada da cidade. E o que acontecia? Isso o Irangê Holanda falou para mim. Falou, Geva, quando a gente ia para uma outra localidade, os UFOs passavam a aparecer lá para nós. Entende? Os UFOs seguiam as ações dos militares. Não existe possibilidade de ser de outro país, de ter outro tipo de interesse. Não, absolutamente nenhuma. Inclusive, olha só... Agora, eu quero trazer o Amorim... É que o Amorim está muito caladinho, eu quero trazer o Amorim para dentro da conversa, mas antes eu gostaria de saber se o gatinho atrás de você, ele está animado. Qual o nome dele? É ela. Ela? Tá bom. Ela é a Katy Perry. Katy Perry, ok. Tem uma petinha chamada Aretha Franklin. Essa é a Katy Perry. Eu quero trazer o Amorim para a conversa. O Amorim está muito quieto. Amorim, a gente está falando aqui da Operação Prato, mas é também importante, eu acho que a gente já contextualizou bastante, temos bastante também, para usar a palavra duas vezes, arquivo dentro do Rio. No site do History você vai encontrar isso, mas eu quero também lembrar que em 1972 encerrava um órgão da Força Aérea Brasileira dedicado à investigação de discos voadores. Por que o Brasil teve um órgão oficial para pesquisar OVNIs, Amorim? Olha, eu tenho que fazer das minhas palavras as palavras do brigadeiro José Pereira, que eu conheci através do Geva mesmo, através dos nossos encontros de ufologia. E Brigadeiro foi o nosso comandante do 5º Comar aqui em Canoas, onde eu servi, e a gente teve uma extensa conversa. Tudo que vem de encontro ao espaço aéreo brasileiro, falando de país, né, Brasil, tudo que vem de encontro ao espaço aéreo brasileiro, é lógico que cabe à Força Aérea Brasileira investigar o que está acontecendo, seja fenômenos meteorológicos, seja fenômenos não identificados. E é lógico que se abriu um órgão dentro da Força Aérea. Na época, o Gema também pode lembrar isso melhor, mas era secreto a situação. Não se comunicava às pessoas o que esse órgão, que era o CIUANE, fazia a respeito desses objetos voadores não identificados. Mas há de se lembrar, como lembra o Brigadeiro, esses fenômenos aéreos atrapalhavam até mesmo não só a aeronáutica militar, como a aeronáutica civil, os aviões comuns que perambulavam por aí. Esses objetos passavam, iam de lá para cá, eram registrados, então precisava de um órgão para se pesquisar melhor isso. Não só desse período, mas também de vários outros, há uma busca por ufólogos de todos os cantos do Brasil por informações vindas das forças aéreas. O que as forças aéreas ou as forças armadas do Brasil, Jevaé, têm o domínio, têm o conhecimento e nós não sabemos? Tiago, o Brasil é um dos poucos países que reconhece abertamente a realidade dos discos voadores e sua procedência extraterrestre. Imagine você, aqui na América Latina existem 5 países que têm organismos de pesquisas ufológicas financiados pelos governos, porque são ligados à aeronáutica. O Uruguai, para você ter uma ideia, tem um organismo há 41 anos ligado à Força Aérea Uruguaia
na base aérea de Montevidéu. Eu já entrevistei todo mundo lá. Todo mundo lá. O Chile tem um organismo de pesquisa ufológica desde 1979. O Peru e o Equador desde 2002. E a Argentina desde 2011. O Brasil teve organismos de pesquisa, mas presentemente não tem. O que há é uma resolução que foi publicada no Diário Oficial da União em 2011, uma portaria chamada GC3551, pelo brigadeiro Junichi Saito, que na época era o comandante da aeronáutica, determinando que se alguma instituição da aeronáutica, qualquer unidade que seja, inclusive civis, aeroportos, aeroclubes, etc. e tal, que tivesse o registro de objetos voadores não identificados, que centralizasse isso no CONDABRA, que é o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. E dali esse material seria enviado ao Arquivo Nacional, que é uma biblioteca pública. Hoje, o Arquivo Nacional tem mais de 20 mil páginas, lá em Brasília, de assuntos relacionados à ufologia. A revista UFO, que eu tenho o prazer de editar, desde 1985, é a publicação de ufologia mais antiga do mundo, a UFO fez uma campanha em 2004, pedindo ao governo que abrisse seus arquivos secretos sobre UFOs. E o governo atendeu. O brigadeiro José Carlos Pereira, a que se referiu o Amorim, que teve a alegria de servir baixo seu comando, ele, o próprio brigadeiro José Carlos Pereira falou: olha, não há razão para nós mantermos esse assunto secreto. Os documentos têm que ser liberados, e foram liberados. E está tudo hoje no Arquivo Nacional. Só para deixar claro, então, nesse instante, nós não temos nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de pesquisa que não possa ser encontrada dentro dos arquivos abertos das Forças Armadas. Ainda tem. Quando me perguntam, tudo foi aberto? Eu respondo, não. Evidente que não. O que era abrível, vamos colocar bem entre aspas, foi aberto. Mas eu quero saber o que não foi aberto, porque é aí que está a revelação. Por exemplo, com relação à Operação Prato, da qual nós falávamos agora há pouco, foram feitas mais de 500 fotografias e 16 horas de filmes em película, Super 8, Super 16. Nem um minuto dessas 16 horas foi revelado. E das 500 fotos, feitas ainda analógicas, em papel, lembra? Em 77. Não havia celular naquela época, não havia câmeras digitais. Dessas, umas 200 fotos foram liberadas. As mais impressionantes, vamos dizer assim, não foram liberadas. Os governos ainda têm, evidentemente, as suas colocações, as suas pontuações de segredo, né, e não revelam tudo que tem de informação sobre isso. Por quê? Você tem certeza que está para me perguntar, não é? Por quê? Porque o pensamento militar, e eu tenho bastante conhecimento disso, porque eu entrevistei muitos militares do Brasil e do exterior, é o seguinte: se você não tem as respostas para as perguntas, e se você não tem controle sobre o assunto, você não fala. Porque, por exemplo, um militar tem que ser muito corajoso para vir a público, militar da aeronáutica, falar, tá bom, disco voador existe. Por quê? Se ele faz isso numa conferência de imprensa, uma reunião com a imprensa, qual vai ser a primeira pergunta que vai surgir depois disso? De onde eles vêm? Por que eles estão aqui? Por que eles não fazem contato? E nós não temos essas respostas. Eu, o Amorim e tantos outros colegas da ufologia brasileira, nós estamos tão perdidos nesse tiroteio quanto os militares. Nós não sabemos de que planeta eles vêm e nem porque eles estão aqui. Nós supomos a razão de eles virem. Nós achamos que são essas as tais razões, mas nós não temos certeza de que razão. Por quê? E quantos planetas estão nos visitando? Quantos mundos diferentes têm vida avançada a ponto de visitar outros mundos? E por que que o fazem? Estão vindo aqui por quê? A gente só tem São muitas perguntas que não vão ser respondidas agora, mas que vão sempre nos acompanhar. A gente
também sobre a história do Brasil, e é importante deixar isso daqui sublinhado. A gente poderia falar sobre a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, nós poderíamos falar sobre um estudo muito forte do próprio Jevaé, Amorim também está ligado a isso, que é dos agroglifos, pessoal da região norte, especial ali do Acre, sabe muito bem do que eu estou dizendo, mas vamos agora para a pergunta que vai relacionar outras pandemias, a presença ou a aparição de OVNIs, somente para a gente deixar aqui claro, por exemplo, gripe espanhola, 1918, nós temos algum tipo de relato, Amorim? Olha, tem sim algumas relações a respeito de corpos celestes que teriam trazido aí algumas bactérias e fizeram alguns relacionamentos nisso há muito tempo atrás na ciência, chamando de panspermia, essas coisas todas, né? É lógico que agora, por exemplo, como eu queria citar anteriormente, quando a gente está em lockdown, ou que a gente está em casa, e muitas vezes as pessoas não têm muito o que fazer, começam a olhar para o céu e começam a ver coisas, como foi o caso agora no início da nossa pandemia, e nós tivemos vários relatos de objetos que apareceram, no fim, eram satélites, eram meteoros, era o Starlink, né, que as pessoas não estão acostumadas a ver. E quando se depararam com isso no céu pela primeira vez, por causa de uma pandemia, a coisa tomou um vulto tão grande que eu acho que tanto eu quanto o Geva, nós estamos fazendo live aí, à torta direito, para explicar. Nossa senhora, todo dia! Todo dia tem uma live. Eu tenho dias que eu faço 4 lives. Estou aqui no meio mais de fazer live. Eu acho que as relações sobre esses períodos de pandemia, de doenças que atingiu o globo, e a relação com a aparição de objetos voadores não identificados é única e exclusivamente isso, aquilo que eu estava citando. As pessoas não têm esse costume de olhar para o céu. Estamos chegando ao final dessa nossa conversa, é importante a gente desmistificar muitos fatos, né? Acredita-se muito, acaba sendo um trabalho hercúleo para poder diminuir esse entendimento que tudo é um OVNI, que tudo é vindo de outro planeta. Vamos agora para a quinta pergunta, Jevaé. As últimas evidências, diga. Você me permite fazer um comentáriozinho a respeito dessa última pergunta tua? A minha última pergunta que você diz sobre pandemias. Veja, esses seres que nos visitam, eles têm o mesmo formato humano. Eles têm 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, com 2 olhos, 2 ouvidos, etc. E tal. Ou seja, nós e eles temos uma origem comum. Então é natural que eles, sendo mais avançados, eles tenham interesse nas coisas que nós fazemos aqui. E é fato comprovado que grandes ações humanas, ou algo que agitou muito a humanidade, foi acompanhado por eles. Por exemplo, a nossa exploração espacial foi acompanhada por eles, as nossas descobertas, 400, 500 anos atrás, por exemplo, quando chegaram os portugueses ao Brasil, ou chegaram lá na América Central, descobriram a América, Colombo, aqui, Cabral, sempre esses atos foram acompanhados por essas inteligências, que como que nos observassem, como se nós fôssemos irmãos mais novos, eles mais velhos. E nos casos de pandemias, de guerras, de conflitos, eles estão sempre atentos, observando, como se nós fôssemos um laboratório a céu aberto. As nossas ações humanas são observadas por esses seres. Cataclismas como tsunamis, terremotos, isso tudo é observado com atenção por eles. Como também as nossas ações tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, guerras, as grandes deflagrações humanas, as grandes ações humanas, uma pandemia que elimina 100 milhões de pessoas. Observadas como, Jevaé? Eles estão ao lado, eles estão vendo Eles estão vendo isso acontecer. Eles estão vendo isso ocorrer. Entende? É como se isso... Mas não estou interferindo. Nós fôssemos um grande laboratório. Mas não estou interferindo, certo? Não interferindo. Observando. Observando. Okay. Não causando e nem interferindo, mas observando. Vamos colocar, para a gente ter um entendimento disso, a gente tem que fazer o pensamento reverso, tá? Nós somos seres avançados, nós não estamos mais em 2020, nós estamos em 2120. Você, na sua garagem, não tem um carro, você tem um disco voador.
E você não pega o seu carro para ir para a Barra da Tijuca, você pega o seu disco voador para ir para outro planeta, tá bom? Aí você começa a andar pelo universo, você, sua família, seus amigos, etc. Você vai ver planetas de vida mais atrasada. Você vai resistir à tentação de se infiltrar naqueles planetas, naqueles mundos, e observar como eles fazem as coisas deles, como nós fazíamos as nossas coisas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ou até mesmo hoje. Quer dizer, nós vamos ter um interesse antropológico, sociológico, filosófico, científico, de observar essas outras formas de vida mais atrasadas do universo. Então é exatamente o que eles fazem aqui. Bem, dito isso, em uma palavra só, em uma resposta rápida, só pode uma palavra, Jevaé. Qual planeta você gostaria de ir? Olha, eu não tenho a menor ideia. Uma palavra só. Um planeta só. Um planeta orbitando Alfa Centauri, porque pertinho dá para voltar se der alguma zebra, né, Rafa? Tá bom. Dá para ir até com uma nave popular, né? Amorim, vamos chegar a esse finalzinho daqui. Comecei essa conversa falando sobre revelações do governo americano. Você também pontuou que agora, nesse período de lockdown, o pessoal está olhando muito para o céu. Em Magé, pertinho da capital Rio de Janeiro, pessoas viram discos voadores. Em muitos outros lugares do Brasil, fotos e mais fotos estão pipocando, acertando agora a conjugação verbal. E digo o seguinte: além do governo americano, quais outras evidências, e aí eu gostaria que você fosse, se possível, sucinto, a gente teve revelação nos últimos anos? Cara, esse fator da gente ficar olhando mais para o céu nos últimos anos aí, nos revelou, sim, que a gente tem uma inteligência que não é a nossa, que perambula por aí. A Marinha Americana, agora há pouco tempo, muito bem lembrado pela rede social aí, colocou a público as evidências de filmagens, de escopo de radar, de objetos voadores não identificados. Os pilotos mesmo estão declarando que estão vendo essas coisas. Estão falando de Estados Unidos, né? Não estão falando só do Brasil e outros países. Estados Unidos da América, acho que é o país mais difícil a revelar qualquer coisa. Lembrando também que uma força armada, se tiver que revelar algo sobre objetos voadores não identificados, vão ter que abrir outros arquivos que não devem ser abertos. Então, por isso que eu acredito que muita coisa o Exército e a Marinha brasileira não abrem. Nós vamos lembrar da época dos anos de chumbo, aí tem coisas ali que o Exército não vai querer revelar. E se ele revelar sobre discos voadores, o povo vai querer saber mais sobre aquilo que foi aquela tragédia que aconteceu naqueles anos. Eu vejo que nos últimos tempos essa afirmação por parte militar e por parte dos governos tem sido muito grande, tem aumentado, e nos últimos tempos o que nos faz crer que essa inteligência existe é a presença das aeronaves não identificadas e que podem ser tripuladas por inteligências maiores que a nossa, óbvio, pelo seu estilo de voo, pelo seu comportamento e aquilo que faz com que a sociedade aí também mude. Muito bem, muito obrigado, Amorim. De nada, eu que agradeço. Jevaé, um grande abraço, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom trabalhar com o History. O History é responsável por ter transformado a mente das pessoas no mundo inteiro para a aceitação da questão ufológica. Com seus inúmeros programas, todos eles muito bem sérios, hein? Muito bem sérios. Obrigado pela oportunidade, Thiago. O debate é importante, é sempre importante proporcionar reflexão. Obrigado, tá, Jevaé? Obrigado, Amorim. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.